O mês de dezembro chegou e com ele várias campanhas. Uma delas é o Dezembro Laranja, que combate e previne ao câncer de pele. Para se ter noção, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no ano passado, mais de 200 mil pessoas foram diagnosticadas com câncer de pele e não melanoma, que é um câncer menos agressivo, que é causado apenas pelo sol, né? Dos seus fatores maiores. E mais de 8 mil pessoas foram diagnosticadas com melanoma, que é um câncer mais agressivo, que tende a ter metástase. Quem vai falar um pouco sobre os cuidados que a gente tem que ter, não só nessa época de dezembro, mas em todas as épocas do ano, é a dermatologista Renata Gonçalves. Ela está aqui do meu lado. Doutora Renata, é uma época que a gente tem que ter muito cuidado, não só em dezembro, mas pela predominância do sol onde a gente vive aqui no Cariri, não é isso? Bem-vinda. Olá, Emanuel. Sim, nessa época do ano, a intensidade da radiação ultravioleta está muito intensa. Então, a gente tem que intensificar os nossos cuidados em relação à proteção, tanto física, com chapéus, óculos de sol, camisas com proteção, sombrinha e também o uso do protetor solar. Doutora Renata, qual a diferença do câncer de pele não melanoma para o melanoma? O câncer de pele melanoma, ele costuma ser mais agressivo, então ele pode dar metástase, inclusive algumas pessoas famosas, conhecidas como Roberto Leal, chegaram a ir a óbito por conta de um câncer de pele do tipo melanoma, e ele tem tem a hereditariedade como um dos fatores, né, que proporcionam o seu aumento. Já no caso do câncer de pele não melanoma, a gente não tem a hereditariedade como um fator de risco, mas aqueles pacientes que têm uma exposição maior ao sol, à radiação, eles costumam ter uma predominância maior desse tipo de câncer, do não melanoma. E aí, quais são os cuidados que nós devemos ter? Você já falou do uso do protetor solar, que é importante, o uso dos equipamentos de proteção individual, que não deixam de ser EPIs, né? Chapéu, as sombrinhas. Mas a gente tem que ter cuidado com o que? Ao observar na nossa pele, isso aqui pode ser um câncer, isso aqui já é um indício de que, opa, tem alguma coisa errada. Principalmente na região em que a gente mora, eu não posso dizer que apenas aquelas pessoas que estão muito expostas, como os agricultores, que precisam observar. Todos nós precisamos realmente se examinar, se conhecer diante do espelho, observar pintas, sinais que não existiam antes, ou aqueles que existiam e acabaram mudando de cor, ou cresceram, mudaram suas características, e até mesmo lesões estranhas. Eu já atendi no consultório pessoas muito jovens que referiam uma espinha que nunca sarava. Uma espinha. Então, para você ter uma ideia, quando a gente examinou, fez o exame de dermatoscopia, que é um exame em que ele faz um aumento e a gente consegue visualizar algumas estruturas que a gente não vê bem a olho nu, a lesão era totalmente suspeita, tinha indicação de biópsia e a gente chegou à conclusão, por meio da biópsia, que era um tipo de câncer de pele não melanoma. Geralmente, o tratamento principal curativo é a cirurgia. Geralmente são cirurgias mais simples, de pequeno porte, mas no caso do câncer de pele melanoma, ele é um pouquinho diferente. Quando a gente faz o diagnóstico, é preciso fazer uma diferenciação do tipo de tumor, né? O estadiamento, que a gente costuma falar em linguagem médica, para ver o grau de avanço que esse tipo de câncer pode estar, para poder definir o tratamento com o oncologista. Mas, na maioria das vezes, se diagnosticado em estágio precoce, a cirurgia é suficiente para o tratamento curativo. Obrigado, doutora Renata, pelas suas informações. Acho que você de casa tem que ficar atento a tudo isso que a doutora falou. E o principal, usar o protetor solar, se hidratar e ter esse cuidado, né? Usar o chapéu, a sombrinha e evitar horários em que o sol está aí muito escaldante, o sol está aí no seu pico máximo, meio-dia, depois do almoço, tudo isso é importante. Se for ter uma exposição específica nesses horários, é importante usar e abusar do protetor solar, fazer a reaplicação, como a doutora disse ainda há pouco, e também usar esses equipamentos aí que são equipamentos de proteção individual. Essas são as informações, eu retorno para o estúdio.